Bom dia, pessoal. A gente vai dar continuidade à nossa aula, né, falando das noções básicas de nutrição aplicadas às manifestações da cultura corporal, e vamos iniciar nossa aula fazendo uma correção daquelas questões do estudo dirigido de semana passada, né, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas de vocês. Então vamos lá. Na primeira questão eu trouxe para vocês um texto, né, que falando da escolha alimentar, dos fatores e dos comportamentos, né, que nos levam a escolher os alimentos que comemos no nosso dia a dia. Então, alguns autores eles trazem para a gente uma série de fatores e características que fazem com que a gente escolha esses alimentos. Então, a pergunta era, com relação às escolhas alimentares, né, pedi para que vocês relacionassem as características e os fatores que determinam o comportamento alimentar de uma pessoa. Então, vocês viram durante as aulas, né, que a gente trabalhou algumas dessas características. E eu trouxe aos fatores relacionados por Hamilton e colaboradores em 2000, né, que ele relaciona alguns fatores, dentre eles esses aí, né, fatores intrínsecos, que são aqueles fatores que estão relacionados à temperatura do alimento, sabor, a qualidade, os métodos de preparação. Os fatores extrínsecos, que são aqueles que estão relacionados com os fatores ambientais, com a situação familiar, com publicidade, com as variações sazonais, como por exemplo é, os bolos de milho, cuscuz, o milho cozido, o milho assado, né, que a gente tem grande fartura numa determinada época do ano, feijão verde e tal. Então isso são fatores que influenciam que determinam as nossas escolhas alimentares. Os fatores culturais, fatores religiosos, né, como a restrição de alguns alimentos por parte de algumas religiões em determinados períodos do ano. A gente pode lembrar da Semana Santa, o que é que a gente pode comer, o que é que a gente não pode comer, segundo algumas religiões, em determinados dias. Fatores pessoais, como o nosso nível de expectativa do alimento, o nosso humor, a influência de outras pessoas, o nosso apetite, né, a nossa educação alimentar, a família. Então, tudo isso são fatores, né, que determinam a forma como nos alimentamos. Os fatores biológicos também, né, que se refere a sexo e idade. Fatores fisiológicos, que a gente é restrito em alguns momentos da nossa vida de comer alguns alimentos por conta das nossas condições de saúde, né, de doença. E a gente não está livre disso, né, em hipótese alguma. A gente está livre. Um dia a gente pode ter, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, e muitos desses alimentos vão ser restritivos a nós. Aqueles que tiverem não podem comer, como uma gastrite, dentre outras doenças que causam isso. E os fatores socioeconômicos, né, que se relacionam às nossas condições econômicas, né, com nossas condições financeiras com relação à nossa alimentação. E as escolhas dos alimentos dependem muito da nossa condição financeira, né? Quem tem uma condição financeira melhor tende a se alimentar melhor, e quem tem uma condição financeira menor tende também a ter um menor nível de qualidade. Quando eu falo de qualidade, eu falo de nutrientes da nossa alimentação. Então, a questão 2, eu pergunto a vocês, né, falo da prática regular da atividade física, que traz benefícios para a saúde e tal, dentre eles o aumento do gasto energético, a melhoria da coordenação motora, da qualidade, da capacidade cardiorrespiratória, da diminuição do estresse e da redução do risco de doença. Então, por que é importante alinhar a nutrição à atividade física? Essa é a pergunta, para que se tenha uma boa qualidade de vida. Os autores do texto que eu coloquei para vocês estudarem trazem essa definição aí. Por que é importante alinhar? Né? Porque a atividade física prepara o nosso organismo junto com a alimentação, né, fornecendo todos os nutrientes necessários, que irão variar de acordo com cada tipo de exercício e com o objetivo que se pretende alcançar. Por exemplo, para que eu perda peso, eu vou restringir uma série de alimentos. Para que eu ganhe massa muscular, eu vou ter que alimentar de outra série de alimentos, que é determinado por uma dieta que é elaborada e feita por um nutricionista, certo? Então,
ter uma alimentação adequada com certeza vai ajudar você e a qualquer pessoa na promoção da sua saúde, e se você pratica algum esporte, faz alguma atividade física, vai melhorar o seu desempenho, o seu rendimento, né, tanto durante o treino como pós-treino, na recuperação, ok? Então tem aí algumas dicas de alimentação, os alimentos que vocês devem preferir, né, independente de praticar atividade física ou não, e os alimentos que vocês devem evitar no seu dia a dia, certo? A terceira questão, eu pergunto, né, eu trago uma situação problema do Raimundo, né, que é um adolescente de 16 anos, praticante de natação, atleta de natação, do projeto Crescer e Vencer, né, foi ao nutricionista para que ele orientasse quanto à sua alimentação. Aí eu pergunto, que aspectos devem ser observados para que o Raimundo possa melhorar o seu desempenho enquanto atleta e manter os níveis de saúde em um padrão adequado? Então, assim, a imagem ao lado mostra para vocês, fala que de acordo com um determinado esporte, com o perfil biológico de cada atleta, um atleta que pratica o mesmo esporte, ele pode ter cardápio diferente, certo? Então, alguns aspectos devem ser observados para uma dieta adequada. Então, cada pessoa e cada esporte possui necessidade alimentar específica, né, daquele esporte. Não existe uma fórmula igual para todo mundo. Por isso, gente, eu alerto, abro um parênteses aqui e alerto. Cuidado com as dietas da moda, com aquilo que a gente pega na internet, com aquilo que a gente vê como milagrosa nas revistas e tal. Então, não existe uma fórmula igual para todo mundo. Não existe essa fórmula perfeita. Então, cada um tem que ser avaliado. Porém, algumas informações podem servir como base para uma alimentação saudável e um melhor desempenho nos esportes. Então, observem essas orientações. Né? Primeiro, é necessário ter uma avaliação completa para o adolescente. Para o caso aqui do Raimundo, né? A gente está falando especificamente do Raimundo. É necessário ter uma avaliação completa do atleta, do adolescente atleta ou da pessoa fisicamente ativa. Certo? Quem é que faz essa avaliação? O nutricionista. Temos que verificar se o crescimento e o desenvolvimento estão adequados com a idade. Outra coisa a ser observada: sexo, peso, idade e maturação sexual. Né? A gente tem pessoas de 14 anos com nível de maturidade sexual. A gente tem pessoas de 15 anos com outro nível. Né? A gente tem pessoas do sexo masculino, sexo feminino, pesos acima do peso, abaixo do peso, no peso normal. Então, cada pessoa tem um perfil que deve ser observado. E quem sabe fazer isso, que vai fazer uma dieta, é o nutricionista. Não é o profissional de educação física, e não é o médico. É um nutricionista. Verificar os possíveis hábitos que são desfavoráveis, né, ao seu comportamento, que vai prejudicar o seu rendimento, ou inadequação do consumo de energia e nutrientes, certo? São pessoas que se alimentam de forma extremamente errada. Observar tem que considerar as alterações que são metabólicas e fisiológicas próprias da adolescência, né? Está relacionado à produção de hormônios. E por último, conhecer a frequência, intensidade e duração do treinamento. Então, todos esses aspectos têm que ser observados para que uma pessoa tenha a dieta adequada para o tipo de esporte. Lembrando que para cada pessoa pode ser que tenha uma dieta diferente, mesmo praticando o mesmo esporte. Não existe uma fórmula igual para todo mundo. Nosso organismo ele não é igual ao dos outros. Tá? E na última questão eu pergunto a vocês, né? Peço para que vocês classifiquem os grupos, né, da pirâmide alimentar e que vocês coloquem os alimentos mais consumidos em cada um desses grupos por vocês. Então aí a gente tem 4 grandes grupos na pirâmide alimentar, né? Que são o grupo dos alimentos energéticos, dos alimentos reguladores, construtores e os energéticos extras. Ok? Então, na prática, o que é isso, gente? Aí estão os tipos de alimentos que vocês devem comer, as porções diárias. Ok? Então, assim, quais são os alimentos energéticos? São esses pães integrais, massas, arroz, tal e tal, que são os alimentos que popularmente conhecidos como os alimentos que têm muito carboidrato, certo? E cientificamente também.
Para que serve o carboidrato? Para dar energia para o nosso organismo. Do segundo grupo, os alimentos reguladores. O que são os reguladores? São os sais minerais e as vitaminas. Certo? Para que servem isso? Para determinar nossas condições de saúde. É o excesso ou a falta de algum sal mineral ou uma vitamina que causa alguma doença no nosso corpo, geralmente, né? Os alimentos construtores, que são exatamente as proteínas, que vão dar pra gente, né, a formação da nossa massa muscular e da nossa massa óssea. E os energéticos extras, né, que estão relacionados aos óleos e gorduras e os açúcares e doces, que geralmente são aqueles alimentos que a gente não deve comer diariamente, não deve comer em excesso. Okay? A gente precisa deles, mas a gente não pode jamais comer em excesso. E eu trago para vocês algumas recomendações para uma alimentação saudável. Isso é uma recomendação que pode ser generalizada para todas as pessoas. Que vocês prefiram alimentos in natura, né, ou minimamente processados, né, que a base da alimentação de vocês seja com esse tipo de alimentos. Óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, né, quando for temperar e cozinhar os alimentos. Limitar o uso de alimentos processados, né, consumidos em pequenas quantidades, e evitar os produtos ultraprocessados. Marcelo, quais são esses alimentos? Aí aqui eu trago a definição de cada um deles. Os alimentos in natura são aqueles que são obtidos diretamente da natureza, das plantas e dos animais, como por exemplo alface, ovos, leite, água, manga, maçãs, frutas em geral. Os alimentos processados são aqueles que são fabricados, né, a partir da adição de sal ou açúcar aos alimentos naturais, como por exemplo os legumes em conservas. Um exemplo disso, o milho verde é a ervilha, né? Os queijos, os pães, são todos alimentos processados, e a gente deve ter cuidado quando a gente come esses alimentos. E quais são os alimentos ultraprocessados? São os alimentos cuja fabricação envolve diversas técnicas de processamento, como por exemplo, refrigerante, biscoito recheado, salgadinho de pacote, macarrão instantâneo, que é popularmente conhecido como os miojos, certo? Então esses alimentos eles devem ser ao máximo evitados. A gente não deveria comer isso, termos isso na nossa dieta, e a gente jamais deveria comer, né? Mas de vez em quando a gente come, e tem alguns de vocês que comem isso de forma muito forte, né? Está muito presente em vocês. Então segue aí algumas dicas úteis para que você tenha uma alimentação saudável, né? Como a mensagem diz, ter uma alimentação saudável é mais fácil do que você pensa. Então prefira os alimentos naturais, né? Os alimentos mais prejudiciais, gente, são aqueles alimentos que estão mais distantes do natural, certo? Quanto mais natural, mais saudável esse alimento é, certo? Então tem aí algumas dicas, né? Beber água frequentemente, não substituir comida feita na hora por produto congelado ou industrializado, preferir sempre alimentos orgânicos, preferir sobremesas caseiras do que as industrializadas, né? Existem hoje feiras orgânicas de fácil acesso, né? Existem incentivos do governo para os quintais produtivos. E por último, né, alimente-se em ambientes apropriados com regularidade e atenção, sempre que possível com companhia. Okay? Então são algumas dicas úteis para você ter uma vida saudável. Então, para refletir, né, até aqui você descobriu que uma alimentação saudável é baseada em alimentos naturais, in natura, né, e ou minimamente processado. Então eu peço que vocês façam uma pesquisa, né, para saber como identificar se um alimento é in natura, minimamente processado ou ultraprocessado. Essa vai ser a devolutiva da aula, ok? E vocês vão me enviar através de um formulário que eu vou disponibilizar para vocês. Então ficamos por aqui, e boa semana de aula.